Senhor presidente, senador Eduardo Suplicy, inicio esse pronunciamento da mesma forma que Vossa Excelência, fazendo uma manifestação pública em solidariedade à presidenta Dilma Rousseff e externando alguma opinião a respeito daqueles atos ofensivos à presidenta Dilma ocorridos na última quinta-feira lá no estádio Corinthians Itaquera, em São Paulo. Eu tornei pública já essa posição, inclusive publicando um artigo no jornal A Gazeta e também no meu site, no site do Partido dos Trabalhadores, com o seguinte teor. Os xingamentos sofridos pela presidenta Dilma Rousseff durante a abertura da Copa do Mundo em São Paulo foram muito além das vaias, que são civilizadas e comuns expressões de desagrado. Ultrapassaram a barreira da legítima manifestação de descontentamento para resvalar no mais lamentável e rasteiro desrespeito à presidenta e ao próprio país. As ofensas pessoais dirigidas à presidenta Dilma por um grupinho que anos atrás festejou com o então governador Aécio Neves e demais dirigentes de estados e capitais contemplados com os Jogos da Copa, a escolha do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014, refletem apenas um vexame à altura de seus autores. A intolerância, a falta de educação e o rancor de uma elite enfurecida da área VIP do estádio talvez tenham se chocado contra a organização de um evento que funcionou com elevado nível de eficiência, com ônibus dos aeroportos e da rodoviária para as estações de trens e metrô que faziam conexões até o estádio, com as placas de sinalização, com as orientações indispensáveis e a solicitude dos voluntários para ajudar aqueles que precisavam de informação adicional. Não podendo lançar mão do já gasto, quanto pior melhor, preferiram, confortavelmente instalados e covardemente anônimos, tentar confundir e insuflar seu ódio cultivado na ânsia de prejudicar o PT nas eleições de outubro. Não conseguiram, no entanto, ofuscar o brilho da estreia da seleção anfitriã ou diminuir a alegria dos presentes à festa inicial do maior evento esportivo do planeta. A convivência respeitosa, democrática e civilizada das opiniões divergentes é o mínimo que os eleitores devem exigir dos candidatos e de seus grupos de apoio em qualquer ocasião, em toda a sociedade. Vitórias eleitorais são construídas com propostas, debates sobre grandes temas, realizações e votos, jamais pela intensidade dos insultos e ofensas. Que não existem propostas concretas do outro lado da disputa, isso já é sabido, mas que falta civilidade justamente a essa parcela tão privilegiada da sociedade, isso apenas ficou mais claro no último dia 12, num evento mundial. É uma pena. Dessa forma, senhor presidente, eu externo a minha posição de solidariedade à presidenta Dilma ante as ofensas por ela sofridas e que fique claro uma coisa, não se trata de vaias e nem de manifestações de descontentamento. O que houve foram ofensas que são repudiáveis sob todos os aspectos e exatamente por isso a nossa solidariedade e eu espero sinceramente que isso não se repita. A Copa do Mundo está linda, agora mesmo está no finalzinho do jogo Holanda e Austrália, um jogo que parecia que a Holanda iria dar um passeio, chegou a ficar empatado em 1-1, depois empatado em 2-2 e acho que deve ser o placar final 3-2 para a Holanda, um jogo épico, bonito, que reúne duas regiões importantes do planeta. Aqui no Brasil aconteceu lá em Porto Alegre esse jogo e isso mostra só a beleza do futebol. O próprio jogo do Brasil e México, que foi um jogo muito, muito disputado, onde a criatividade do Brasil foi anulada pela eficiência dos jogadores do México, inclusive eles tiveram muita personalidade e construíram situações que poderiam inclusive sair vitoriosos contra o Brasil no jogo de ontem. Isso tudo revela o quanto as pessoas se sentem em casa estando no Brasil. Quer dizer, mesmo o Brasil sendo o anfitrião, mesmo sendo o Brasil aquele que deveria impor o seu ritmo, acaba que os mexicanos, se sentindo em casa, jogaram tão
bem, o goleiro se transformou numa muralha e não tivemos gol no empate de ontem, de tal maneira que o Brasil precisa estar ainda mais atento, mais focado no jogo contra Camarões. E se tem alguma coisa que a gente poderia sugerir ao Luiz Felipe Scolari, que tem conduzido com perfeição esse elenco maravilhoso e que tem feito um trabalho excepcional à frente da seleção, o que nós podemos sugerir é que o Brasil reedite o espírito do futebol jogado na conquista da Copa das Confederações. Na conquista da Copa das Confederações, o que se verificou da seleção brasileira foi uma total proatividade, jogando à frente, marcando sob pressão e não deixando o adversário jogar, não deixando o adversário gostar do jogo. Ontem, eu não sei exatamente qual foi o espírito imprimido à equipe, mas o fato é que o México acabou gostando do jogo, acabou tendo muita liberdade para jogar e cresceu. Então, se tem uma dica, é que o Brasil retome o espírito daquele futebol jogado na conquista da Copa das Confederações no ano passado. É preciso jogar marcando o adversário sob pressão, não deixando espaço para os adversários crescerem aqui no Brasil, porque o Brasil, um país hospitaleiro como todo mundo acaba se sentindo em casa. Então, quem tem que dar o ritmo tem que ser a seleção brasileira, e eu espero sinceramente que já comece a dar esse ritmo no jogo contra Camarões, porque daqui para frente todo jogo é uma decisão e o Brasil tem que, para conquistar o hexacampeonato, ele precisa mostrar mais fortemente qual é o seu futebol, um futebol ofensivo, um futebol criativo, um futebol alegre e, fundamentalmente, um futebol que cativa o torcedor brasileiro. E para completar esse raciocínio, eu gostaria também de falar da minha alegria, da minha satisfação de ver os torcedores cantando o hino nacional à capela em todos os jogos. Na maioria dos jogos, agora mesmo não sendo jogo da seleção, a gente sempre vê grupos cantando o hino nacional numa demonstração inequívoca de que o povo está apoiando a seleção e que está abraçando esta seleção. Portanto, vamos continuar juntos, focados, cantando o hino nacional com toda a veemência e defendendo esses nossos heróis nacionais que estão aí fazendo agora a nossa representação na Copa do Mundo. Então, que o Filipão conduza bem essa seleção e que Deus abençoe que tudo dê certo, que não ocorra nenhum incidente e, de preferência, que tenhamos, ao final, no dia 13 de julho, uma decisão com a presença do Brasil e, se Deus quiser, que o Brasil seja o hexacampeão aqui no nosso país. E agora, senador Suplicy, eu gostaria também de destacar aqui nessa tribuna o anúncio feito pela nossa presidenta Dilma da segunda etapa do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, e a celebração dos novos campi de institutos federais de educação profissional, ciência e tecnologia. A segunda etapa do Pronatec, que começa a partir de 2015, vai oferecer 12 milhões de vagas em 220 cursos técnicos de nível médio e também em 645 cursos de qualificação. É mais um passo importante para esse programa que transforma a vida de jovens em todo o país. O Pronatec tem 3 características principais: qualidade dos cursos, na parceria com o Sistema S, Senai, Senac, Senar e Senat, e Institutos Federais de Educação, diversidade dos cursos técnicos e de qualificação profissional, e gratuidade desses cursos. Ou seja, o Pronatec oferece uma série de cursos técnicos e profissionalizantes, todos gratuitos, que atendem principalmente jovens de 15 a 29 anos com ensino médio completo ou incompleto. A meta da primeira etapa do programa, criado em 2011, é oferecer 8 milhões de matrículas até 2014, e essa meta está próxima de ser alcançada, já que o Pronatec conta atualmente com 7,4 milhões de matrículas. Mais de 4 mil municípios já contam com cursos ofertados por esse programa. Agora teremos uma segunda fase com a meta de 12 milhões de vagas. A presidenta Dilma Rousseff destacou que esse número é viável porque, ao longo da primeira etapa, foi construída uma curva de aprendizado sobre como fazer mais e melhor. Uma novidade muito interessante, além da ampliação do número de vagas, a partir de 2015, será
que as disciplinas de cursos e treinamentos realizados no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC, poderão ser validadas como crédito acadêmico em cursos superiores de tecnologia. Isso facilitará, por exemplo, quem quiser fazer um curso de tecnólogo para complementar sua formação. São iniciativas assim que refletem a importância dada por este governo à educação e o esforço constante para avançar cada vez mais. A educação é fundamental para a redução da pobreza e para o crescimento da economia brasileira. E acreditamos que, cada vez mais, é também o motor para mantermos a trajetória de redução da pobreza e de desconcentração da renda que tivemos nos últimos 12 anos. A educação é ainda essencial para garantir a entrada do Brasil na sociedade do conhecimento e permitir mais desenvolvimento por meio do incremento da produtividade da nossa economia. Nessa segunda fase, o PRONATEC irá ampliar a oferta de cursos voltados à formação empreendedora e à gestão para pequenos empresários. Também irá manter a expansão das matrículas e organizar a trajetória de formação profissional. Se nas décadas anteriores a educação profissional no Brasil foi relegada a segundo plano, isso ficou no passado. O governo atual trabalha para mudar esse cenário e transformar a realidade nacional com um olhar inclusivo, social e econômico. Por isso, destacamos a fala da nossa presidenta Dilma ao afirmar que o Brasil deu hoje um grande passo e que precisamos ter foco na produtividade da economia. O PRONATEC é a inovação de alta complexidade e um investimento em infraestrutura que irá ajudar o Brasil a dar um salto de qualidade, ao incentivar e integrar técnicos, cientistas e pesquisadores e agregar valor à produção e a nosso desenvolvimento. Portanto, fica um cumprimento especial também à presidenta Dilma por esse anúncio hoje da segunda fase do programa PRONATEC, abrindo mais 12 milhões de vagas para jovens dos mais diferentes municípios brasileiros em todas as regiões. E para concluir, senhora presidenta, senadora Vanessa Graziotin, eu gostaria de tornar público também uma informação estratégica muito importante que veio do setor de petróleo e gás, mostrando claramente a contribuição da Petrobras no sentido da contribuição da Petrobras para a elevação do PIB brasileiro. Se o PIB brasileiro tem tido algum incremento nos últimos anos, esse incremento conta fortemente com a participação do segmento de petróleo e gás. A participação do segmento de petróleo e gás natural no Produto Interno Bruto brasileiro, que mede a soma de riquezas produzidas no país, aumentou de 3%, a participação do petróleo e gás, que era de 3% em 2000, aumentou para 12% em 2010 e agora chegou a 13% nos dias atuais em 2014. A principal responsável por esse aumento é a nossa Petrobras, a maior empresa do Brasil, que pertence ao governo brasileiro e a todo o povo brasileiro. A Petrobras, que tem um plano de investimento de 220 bilhões de dólares para o período de 2014 a 2018 e perspectivas de dobrar a atual produção de petróleo até 2020, quando chegará a 4,2 milhões de barris de petróleo produzidos diariamente. Essas e outras informações foram ressaltadas durante a apresentação do diretor de Gás e Energia da Petrobras, José Alcides Santoro, na terça-feira, 17, no Conselho Mundial de Petróleo, na sigla em inglês. E é o maior evento global da indústria de petróleo que se realiza em Moscou, na Rússia, do dia 15 ao 19 de junho. O diretor Santoro avaliou que vários índices de desenvolvimento melhoraram no Brasil na última década e a indústria de petróleo e gás tem um papel positivo nisso. O índice de desenvolvimento humano, por exemplo, subiu de 0,67 em 2000 para 0,73 em 2012. O número de empregos no
setor também teve uma contribuição importante, teve um impacto positivo na queda da taxa de desemprego no Brasil, que caiu de 9,9% em 2002 para 6,7% em 2012. Com a política de conteúdo local do governo federal, a criação do PROIMP, que é o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural, e o alinhamento das operadoras de petróleo, em particular a Petrobras, a essa política de incentivo ao conteúdo nacional, a indústria naval brasileira teve um crescimento enorme na última década. Somente para a Petrobras serão entregues até 2020 28 sondas, equipamento utilizado para a realização de perfurações, 32 plataformas de produção, 154 navios de apoio de grande porte e 81 navios-tanque, que realizam transporte de líquidos, todos construídos no Brasil. Em 2003, apenas 2 estaleiros estavam em funcionamento. Em 2003, apenas 2 estaleiros estavam em funcionamento e empregavam cerca de 7.465 operários. Este ano, o número de estaleiros aumentou para 10, de médio e grande porte que estão em funcionamento. E eles empregam 80 mil trabalhadores diretos e aproximadamente 320 mil indiretos. Em 2017, o número de vagas diretas nos estaleiros deverá chegar a 101 mil, contabilizou o diretor Santoro. Ele também destacou que a política de conteúdo local, que resultou nesse enorme crescimento, não é protecionista. Não existe reserva de mercado, mas sim incentivos para que a produção de equipamentos seja realizada no Brasil com investimentos em inovação. Um dos exemplos desse incentivo se dá por meio do Programa de Qualificação, o PROIMP, que treinou desde 2003 97 mil pessoas, e a previsão é treinar mais de 17 mil pessoas até 2015. Ao todo, são mais de 180 categorias profissionais relacionadas ao setor de petróleo e gás, de nível básico e técnico ao superior. Já foram investidos 133 milhões de dólares no programa e outros 25 milhões de dólares serão investidos até o próximo ano. Além disso, vale ressaltar que o setor que cuida desse trabalho de formação, que fazem parceria diretamente com a Petrobras, o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que recebeu investimento de 64 milhões e contribuiu para aumentar o número de fornecedores de pequeno porte no cadastro da Petrobras. De 14 mil pequenas empresas que negociavam com a Petrobras quando o projeto foi criado pelo PROIMP, esse número aumentou para 19 mil em 2013. Os negócios gerados pelos mais de 120 eventos com fornecedores realizadas entre 2005 e 2012 somaram 2,75 bilhões de dólares. A iniciativa tem como objetivo desenvolver a micro e pequenas empresas por meio de treinamento e qualificação, fazendo uso das melhores práticas, aconselhamento e orientação de empresas maiores. As oportunidades no país têm atraído muitas empresas estrangeiras para o Brasil. Grandes fornecedoras do segmento no mundo já se instalaram no país. Várias delas construíram não apenas unidades industriais, mas também centros de desenvolvimento de tecnologia no Brasil. E o Brasil tornou-se um dos países mais promissores do mundo para investimentos estrangeiros de empresas que buscam iniciar uma unidade industrial a fim de fornecer para o mercado de petróleo e gás. Isso tudo mostra, senadora Vanessa Graziotin, que o fato de nós estarmos participando hoje de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito aqui no Senado, e outra comissão parlamentar mista de inquérito para tratar de denúncias relacionadas a pessoas que trabalham para a Petrobras, isso não quer dizer, em hipótese alguma, que a nossa Petrobras está sob risco. Pelo contrário, a Petrobras nunca cresceu tanto quanto nos últimos 12 anos, e hoje, com essas informações ultra interessantes, nós podemos ver que a participação
da área de petróleo e gás na elevação do produto interno bruto brasileiro subiu de 3% no ano 2000 para 12% no ano de 2010 e hoje está em 13%. Ou seja, a contribuição do petróleo e gás para a elevação do PIB foi enorme nos últimos 10, 12 anos e a Petrobras é a principal empresa responsável por isso. Então, como dizer que uma empresa que teve a maior participação para a elevação do PIB brasileiro está sob falência ou está sob gestão temerária? Então, que fique claro, de uma vez por todas, a investigação sobre pessoas que praticam atos que mereçam investigação e que têm que ser punidas por suas possíveis atitudes criminosas não pode ser confundida com qualquer ameaça ou qualquer risco à Petrobras. A Petrobras é uma empresa saudável, uma empresa que está plenamente ativa e dando uma grande contribuição para a elevação do PIB brasileiro e para, inclusive, contribuindo, inclusive, com a geração de empregos, da forma que foi demonstrada pelo relatório apresentado pelo diretor Santoro, de tal maneira que, hoje, se o Brasil teve a redução de 9,7% de emprego para 6%, teve fortemente a contribuição da Petrobras e de todo o holding que está no seu entorno, todas as parcerias realizadas com a Petrobras, seja no campo da formação, seja no campo da produção industrial e principalmente na geração de emprego e renda. Era isso, senhora presidenta, obrigado pela tolerância do tempo.